porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas, porque teu é o poder e o louvor, porque tu és a paz e o amor, a ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é teu agir em nossas vidas. Glória a Deus, só o Senhor pode restaurar nossas vidas. Vamos para a entrada da plataforma, vamos cantar Santuário no Templo. Assim que a plataforma entra, a igreja se levanta. Santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste o templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Bom dia, queridos irmãos. Nós queremos dar boas-vindas a todos os nossos irmãos e as nossas visitas. Nós temos uma visita de chama-se Rafael, de Brasil. Temos visitas de Faro, Arthur Amarante e Juliano Amarante. Sejam bem-vindos e vamos começar o nosso culto. Muito bom dia, feliz sábado, queridos irmãos. Vamos agora entoar com muita alegria o hino 322.
Vamos agora ajoelhar-nos para orar. Querido, amado Pai, Senhor Deus, estamos aqui esta manhã, Senhor, para Te adorar. Estamos aqui, Senhor, para Te render toda a glória, todo o louvor, somente a Ti, Pai querido. Neste momento, com os corações gratos, queremos pedir-Te que prepares os nossos corações e que habites em nós. Ó Pai, pedimos uma bênção especial para o irmão Daniel, nosso pastor, tesoureiro da União, que aqui está hoje, Senhor, para partilhar o Teu pão conosco. Pai querido, isto te pedimos e agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora gostaria de pedir as diaconisas para colecionar dízimos e ofertas. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Quero pra sempre servir-Te por onde for. Santo e eterno Deus, Pai de amor, muito obrigado por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas. Que a nossa pequena oferta possa subir como aroma de incenso suave. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Dia feliz, dia feliz, dia feliz. Sábado é um dia feliz, na boca da sábado. Louvado, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Louvado, todas as crianças, Deus é amor, Deus é amor. Bom dia, crianças. Que desânimo, não. Vou perguntar de novo.
Lá na sala de adolescente, todo mundo já sabe que eu gosto de um bom dia bem energético. Bom dia, crianças! Bom dia! Ai, melhorou um pouco. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Hoje, todos vocês me conhecem? Sim. Conhecem, né? Hoje eu vou contar uma história para vocês. Prestem bem atenção. Essa daqui é a Ana Larissa. Todo mundo conhece a Ana Larissa? Sim. Ana Larissa é uma menina especial, vocês sabem. Ela é linda, ela é bonita, inteligente. Mas Ana Larissa tem um monte de medo. Quem aqui tem medo? Vocês têm medo de alguma coisa? Não. Você tem medo de quê? Fala pra mim. Escuro. De escuro? Ana Larissa também tem medo de escuro. Quem mais? Você tem medo de quê, Luísa? Da aula de educação física? Também tenho medo. Também tem medo. Então, Ana Larissa, ela tem medo de escuro, ela tem medo de altura, tem medo de errar. Mas o principal medo de Ana Larissa, vocês não vão acreditar, é falar em público. Ela adora desenhar, ela desenha muito bem, mas toda vez que ela tem que apresentar os trabalhos dela na escola para os colegas, ela não consegue, ela fica travada. Foi então que um dia Ana Larissa orou a Deus e pediu a Deus ajuda. Deus, será que um dia eu vou conseguir apresentar os meus desenhos para os meus colegas? Foi então que Deus ouviu as suas orações e mandou o anjo de Ana Larissa para ajudá-la. O anjo de Ana Larissa se aproximou dela, ficou de junto dela e disse assim: olha, tenha coragem, tenha confiança, que você sabe o que precisa ser feito e você vai conseguir. Foi a partir daí que Ana Larissa criou coragem e entendeu que ela nunca estava sozinha. Sempre tinha um anjo da guarda com ela. Vocês sabiam que vocês têm um anjo da guarda? Sabia? O anjo da guarda de Ana Larissa é Ellen. Elas não estão sempre juntas? Sim. Então, uma ajuda a outra. Vocês também têm um anjo da guarda que cuida de vocês, que protege vocês todo o tempo e que não deixa vocês sozinhos. Então, quando vocês sentirem medo de qualquer coisa, quando vocês se sentirem assim, tristes ou inseguros, vocês falam para Papai do Céu que o anjo da guarda vai confortar o coração de vocês. Vamos orar e agradecer a Deus, o ministério dos anjos e principalmente o anjo que cuida de vocês todos os dias. Oremos? Alguém quer orar? Eu preciso confessar que eu sou fã da oração de Uriel. Eu sou fã da oração dele. Vem, Uriel, vamos orar. Oremos. Papai do céu, Muito obrigada muito obrigada pelo meu anjo da guarda. pelo Anjo da guarda anjo da guarda que me protege que me protege, e cuida de mim. cuida de mim. Abençoa meus coleguinhas. Abençoa minhas coleguinhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, crianças. Obrigada. Hoje está com dificuldade de locomoção. Olha, pequenininho. Meu coração me pôs, por dentro, fora, não embaixo, sempre. Mais uma vez, bom dia e feliz sábado, igreja. Que o nosso Senhor possa ser, mais uma vez, glorificado e exaltado. Amém. São muitas as histórias que eu ouvi falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi.
renunciou sua vida por amor, nasceu como homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe a luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que eu vi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecado, assumindo toda a culpa em meu lugar. O que farei para que tudo que ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim agora tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação. Eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver um sonho de termos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que
o maior, o sacrifício lá na cruz foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Amém. Vamos aceitar esse sacrifício de Cristo por cada um de nós. Também da minha parte, um bom sábado a todos. Bom sábado. Os papais estão acordados igual às crianças. É um privilégio poder estar aqui convosco. Trazer também da parte do pastor Lagoa, do pastor Júlio Carlos, toda a administração, também as saudações para a igreja aqui em Quarteira. Amém. E deixar aqui o sublinhado que é, do que eu acabei de dizer, que é a igreja em Quarteira, que não é a igreja de Quarteira. Porque de Quarteira é um edifício, a igreja sois vós, um conjunto de pessoas. E este é um dos grandes desafios que vamos tendo vez após vez, é nos mentalizarmos que autoridades podem fechar edifícios, não fecham igrejas. Porque a promessa foi deixada pelo próprio Cristo quando foi dito, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estou também. Portanto, há algumas coisas que nós vamos tendo no nosso dia a dia que vão sendo vistas de uma mesma maneira simplesmente porque é tradição, simplesmente porque é hábito. Um dos grandes exemplos foi dado agora aqui na história das crianças. O medo de falar em público é algo que existe porque tradicionalmente conversamos em nós que é um motivo de nervosismo. E nem nos apercebemos que no meio de uma igreja, de um conjunto de pessoas que está em família, não precisa de haver esse temor. Porque nós não temos vergonha quando temos que falar perante a nossa família toda, quando estamos no Natal, numa festividade. Quando estamos no acampamento. Porquê? Sentimos-nos suficientemente confortáveis para falar abertamente sem ter a ideia que alguém nos vai apontar o dedo. Simplesmente estamos em família. E a questão que muitas vezes se levanta: porquê é que eu tenho que estar nervoso quando estou a falar em família? Neste caso, na igreja tradicionalmente eu digo. Sabem, vez após vez, e há experiências diferentes, há experiências de escola, há experiências de serviço militar, só quando nós somos enfrentados com algumas circunstâncias lá fora na nossa vida normal, é que conseguimos ter real noção daquilo que aprendemos e vivemos dentro das paredes onde a igreja se criou. Quantas e quantas vezes jovens vão para o serviço militar, vão para a semana de campo e chegam ao fim da semana de campo e dizem: foi só isto? Faço muito mais difícil nas caminhadas nos nacionais de desbravadores e de companheiros. Vai-se para faculdades, tem-se provas orais, tem-se apresentações a fazer perante a turma, e já estou habituado a fazer a quando vou passar a escola sabatina. E vez após vez nem paramos para pensar a bênção que temos na preparação para a nossa vida do dia a dia pelas vivências que temos no seio de família. Aliás, essa é a grande alegria que eu pessoalmente tenho, é um privilégio de poder andar ao longo do país. Eu seguro. Toda a cara. É o grande privilégio que eu tenho é de poder à medida que eu vou percorrendo o país e sentir que realmente não é um conjunto de igrejas, é uma igreja, uma família. E sentir que por onde quer que se vá, vamos encontrar o mesmo discurso, a mesma ideia, a mesma missão, até porque a missão não é nossa, a missão é de Deus. E nós simplesmente participamos nela. Agora, isto leva para uma outra situação. É que também o próprio Cristo dizia
que que a boca fala daquilo que o coração está cheio. O que significa que o temor de falar acaba por vir de um coração que não está tão cheio como devia. E às vezes é preciso pensar, porquê é que o coração não está tão cheio como devia? Eu não trago este texto aqui, mas de certeza que vocês se lembram, está no livro de Atos, sobre algo que aconteceu com o apóstolo Paulo logo nas suas primeiras viagens missionárias. Para onde é que quer que ele ia sempre perseguido. E andou a saltar de sítio para sítio, até que, fugindo de Listra, ele chegou a Bereia. E na cidade de Bereia, ele teve uma expressão sobre aquelas pessoas que os diferenciava das outras localidades. Ele dizia que eles eram mais novos. Mas é engraçado que não era porque eles tinham mais dinheiro. O que é que fazia diferença? Eles chegavam ao fim do dia, abriam a Escritura eles próprios e, mesmo não tendo o conhecimento suficiente, iam ver se aquilo que tinham ouvido se realmente era assim. Sabem? É muito fácil nós estarmos no local e ouvirmos algo, mas quando ouvimos e vemos, a quantidade de informação que fica lá dentro é maior. E não adianta os outros dizerem-nos. Aliás, há 3 problemas. Obrigado. Há 3 problemas fundamentais a nível de século XXI. E eu gosto muito de pôr a mensagem no dia de sábado de algo que seja do meu dia a dia. Nós temos 3 coisas que nos preocupam muito. Parece que sem internet não conseguimos ser mais genuínos. Parece que estamos dependentes de ter qualquer coisa a mais. Se eu não tiver internet, parece que não é possível chegar com a minha informação mais longe. Se eu não tiver internet, parece que a missão está comprometida e não vai ser possível fazer nada. Há bocado na escola sabatina eu até abordava nomeadamente como às vezes podemos pegar na Bíblia e colocar aquilo que é o meu dia-a-dia nela. Como nós estamos dependentes da selfie, de fazer com que outros saibam o que é que eu estou a fazer. Sabem? Isto é tão pouco frequente que, se andarmos uns anos para trás, a ciência avançava porque nós queríamos aprender algo que pudéssemos deixar para os nossos filhos e o nosso nome ficava registado na história por algo que eu descobri. E mesmo que viesse outra pessoa descobrir uma coisa nova, a descoberta dele tinha o seu lugar, a minha descoberta tinha o meu lugar, e as descobertas juntas criavam conhecimento para as gerações futuras. Infelizmente, nos dias de hoje, o que é que acontece? O que é que nós produzimos de informação? Eu fiz isto, estive aqui, estive acolá, ouvi falar disto, ouvi falar daquilo. Só que este tipo de informação tem um problema. É quando eu próprio mudo de localidade, a fotografia e a informação anterior perdeu todo o valor. Já não ficou nada. E andamos todos os dias em busca de novas emoções, de mais coisas para deixar, e continuamos vazios. Porque andamos a produzir tanta informação e nenhuma informação é de valor para ocupar um lugar na memória. E esta pode parecer que não, mas é um grande desafio. E penso que todos nos conseguimos identificar. Agora, da mesma forma, temos também um problema muito grande que se chama desinformação. Com tanta informação que é produzida, com tantas coisas que vêm, nem nos apercebemos que há 3 anos atrás acabou um ciclo de uma pandemia de Covid, que também muitas coisas foram dizer simplesmente que era a opinião deste e daquele, e nem nos apercebemos que há uma variante do vírus que ainda continua aqui, bem presente, pelo menos falando da realidade portuguesa, é bem presente. Era o Covid-19, agora é uma outra variante. Chama-se Covid-Dizer. Conhecem o vírus do Covid-Dizer? Esse ainda não conseguiram descobrir vacina. Mas os de Bereia conseguiram conhecer. Não era pelo que ouviam dizer, era confirmando pelo que estava escrito. Isto é de tal maneira importante que, vez após vez, há certas verdades bíblicas que nos escapam
simplesmente porque não paramos para pensar se realmente é assim que está escrito ou se eu ouvi falar. Querem um exemplo muito simples? Não tinha este aqui planeado, mas vou buscar esse exemplo, que é algo que a mim me marcou pessoalmente. Vez após vez, nós temos uma ideia mental, porque para quer queiramos, quer não, a imaginação é muito poderosa. Nós temos uma ideia mental sobre o que é um altar. A Bíblia, o Velho Testamento, está cheio de histórias relatando situações em que os patriarcas foram e ofereceram um sacrifício. E se eu vos perguntar, assim, porque eu gosto de conversar um bocado, se eu vos perguntar qual é a ideia de um altar que temos, qual é a imagem que nós temos na nossa mente? Como é que eu imagino um altar? Um conjunto de pedras, tipo uma mesa, com paus em cima, um cordeirinho a cair com a cabeça para um lado e as patas para o outro. Esta é a nossa ideia, que incrivelmente está colada aos desenhos animados que nós víamos na nossa infância. Agora, será que esta imagem de desenhos animados tem a ver com aquilo que o povo de Israel tinha na sua ideia como sendo o altar de sacrifício? Ou será que é uma imagem infantil que nos desvia a atenção? Vamos ao livro de 2 Crónicas, capítulo 4. E vamos ver logo no verso 1, como é que no templo feito por Salomão, como é que era o altar. E diz assim, 2 Crónicas, capítulo 4, e no verso 1. Também fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. E nós olhamos para isto e dizemos assim, o côvado eu não sei já o que é, isto não interessa, passa à frente. Mas vamos tentar fazer uma experiência. Alguém daqui sabe dizer o que é um côvado? É uma medida. É uma medida. É uma medida para alguém que não tinha fita métrica. Estica o braço, vai do cotovelo até à ponta do dedo. E assim conseguia-se fazer medidas e fazer uma construção, sim. Até porque é uma medida que, se nós estivermos todos mais ou menos a mesma altura, o braço não vai fugir muito. Mas para facilitar, vamos pôr meio metro. 20 côvados, meio metro, teríamos 10 metros. Agora vamos pôr assim. Espera lá, 10 metros de comprido, 10 metros de largura, 5 metros de altura. Bate 10 côvados, 5 metros de altura. É metade. Agora, será que agora quando eu começo a olhar para algo que tinha que ter o tamanho de 2 salas destas, 10, esta sala está 10 por 5, pouco mais, então seriam 2 salas inteiras, nós estamos todos dentro do altar. E tínhamos que olhar para cima para ver a borda. Começa a ter uma dimensão que nos ajuda a compreender o sentimento que teria o povo quando pensava que ir ao templo tinha uma grandiosidade de tal forma que eles sentiam orgulho em ser um país que continha o templo do Deus vivo, que era grande o suficiente para ser visível ao longe. Era algo que eles verdadeiramente se orgulhavam. Porque eles se orgulhavam, falavam e divulgavam que era aquilo que enchia o seu coração. Mas quando eu começo a pôr a ideia de um altar destas dimensões, começo a compreender porque é que Salomão ofereceu não sei quantos centenas e milhares de animais. Que não me faz sentido como é que ele ia conseguir fazer isso num altar pequenino, mas já começa a fazer sentido quando eu penso em algo muito maior. Mas começa a fazer sentido porque é que quando vem o relato sobre as vestimentas dos sacerdotes, porque é que vai ao pormenor de dizer que os sacerdotes tinham de usar roupa interior? Quando não era habitual naquele tempo usar roupa interior, porque a roupa era roupa tipo túnica até aos pés, não fazia sentido essa preocupação. Mas se eu pensar num altar com 5 metros de altura e com uma rampa à volta para conseguir ir até lá acima, o que é que acham que acontece? E as senhoras estão mais habituadas a isso, se forem a subir uma escada com um grande desnível.
vai haver situações em que vai haver desconforto. Vai haver coisas visíveis que não deviam estar. Deus até com isso se preocupou. E é nestas pequenas coisas que começamos a ver que começa a vir algum gosto pessoal por isto que é a Escritura. Começar a descobrir nelas coisas que tempos e tempos e tempos passámos e não pensámos nelas. Uma outra situação que é muito comum. Quem de vós, na vossa escola, em tempos idos, outros em tempos mais recentes, não ouviram uma expressão chamada os últimos serão os primeiros? Normalmente associada à tentativa de fugir ao bullying. Porque eu não fiquei em primeiro, então arranja assim uma forma de contornar. E se eu vos disser que esta expressão é dada pelo próprio Cristo? Mas num contexto completamente diferente. Temos isto em Mateus, capítulo 19 e verso 30. Diz assim: porém, ou em algumas versões, mas, muitos primeiros são últimos e muitos últimos primeiros. É engraçado que não diz todos, mas diz muitos de. Só por si isto já diz alguma coisa. Mas uma coisa que me surpreende e chama a atenção é que aqui parece que uma quebra de gramática. Não se começa a frase por mas. Mas o verso começa por mas. O que significa que o que está atrás, à semelhança do verso áureo da lição que tínhamos esta semana, o que está atrás importa. Porque o que está atrás é a causa do que vem à frente. E o que é que está atrás? Se nós formos a ver o capítulo, nos versos 16 até 22, vamos encontrar a história do jovem rico. Um jovem que a dado momento vai ter com Cristo e vai perguntar o que é que eu preciso fazer para ser salvo. Primeiro problema. A palavra fazer. Na cabeça dele ele já estava convencido por causa daquilo que as pessoas do tempo dele diziam que era preciso fazer algo. E então ele vai com essa pergunta. E o que é que Jesus vai dizer? Obedece os mandamentos. Mas como isso não lhe serve, porque ele já faz isso e queria algo mais para poder, como dizem os narradores, para ter mais uma especialidade, porque as que tinha não chegava, então pergunta a Cristo, quer mais. Verso 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e traz um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Infelizmente, nós muitas vezes ficamos por aqui quando contamos a história do jovem rico. Se realmente este jovem rico se afastou, como diz o verso 22, que ele se afastou triste porque era dono de muitas propriedades, mas esquecemos da reação dos discípulos. Vai aparecer nos versos seguintes até ao fim do capítulo. E a reação dos discípulos é: se este que faz tudo, que é um líder de igreja, que está lá à frente, mesmo assim não consegue. Se ele ajuda tanta igreja com tantos bens, e mesmo assim não serve, e ele não consegue, não é suficientemente bom, o que é que vai ser de nós que deixamos tudo e já não temos mais nada para dar aos pobres, para poder vir seguir? Se eu não tenho o suficiente para poder fazer e ganhar direito à vida eterna, como é que eu, discípulo, não consigo? Verso 27. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, nós? Ele não está a dizer que já fez o que Cristo pediu ao discípulo. Está a pensar na cabeça dele: para servir a Cristo, eu tinha que ter bens para ir vender, para poder dar aos pobres e então vir seguir Jesus. Mas eu não guardei nada, já não tenho nada para dar aos pobres. Como é que eu vou resolver este meu problema? E é aqui que Cristo vai logo a seguir falar. Que primeiro vai dar uma certeza, no verso 28, que os apóstolos vão estar no trono, porque estão a seguir a Cristo.
E vai dar, no 29, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos e campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. E então, mas muitos serão os últimos, muitos primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. Rapidamente nós percebemos que Cristo está a falar de alhos, os discípulos estão a ouvir bugalhos. Infelizmente nós continuamos com os alhos. Como há pouco dizia, a forma mais fácil de nós conseguirmos compreender a Bíblia é ler, trazê-la para o século XXI. Porque ela foi escrita num contexto com linguagem daquele tempo, e se eu não conseguir enquadrar a Bíblia no tempo em que ela foi escrita, com o contexto em que foi escrita, vai faltar informação. Forma muito fácil de lidar com isto, porque mais que não pareça, tem muito a ver com aquilo que é a mordomia cristã. E a forma mais fácil de explicar isto é apelar para algo que as senhoras vão ter um benefício em relação aos homens. Quando alguém na família, num casal, decide que vão receber amigos para fazer um jantar, um aniversário, quem é que vai ser o último a comer? A dona da casa. Porquê? Porque na sua organização ela só se sente com o dever cumprido, só se sente alegre quando toda a gente comeu, teve comida suficiente e então senta-se e come. Isto é algo normal. Mas desculpem lá, quem é que é o dono da casa mesmo? É ela. Ela é a pessoa mais importante. No entanto, foi a última a comer. Isto é uma imagem que nós temos nos dias de hoje, mas que por todo o tempo da escravatura era muito normal. Porque havia alguém que era os vários servos e havia alguém que era o mordomo. O mordomo, aquele escravo, não um servo, não um empregado, mas um escravo como outro qualquer que tinha a responsabilidade de gerir a casa, era o último a comer. Porque a sua função só estava cumprida quando todos estivessem servidos. Quando Cristo diz muitos primeiros são os últimos e muitos últimos são os primeiros, está-se a referir a esta realidade que era comum naquele tempo e hoje continua a ser comum, que a pessoa que está responsável para que tudo corra bem é a pessoa mais importante e, no entanto, foi a última a pegar do pão. E isso não lhe tirou valor. Simplesmente é o servo que teve o dever cumprido e chega ao fim e então faz o sentido da expressão que Cristo dizia: ora, bom servo fiel, vem e come comigo. Porque o próprio dono da casa também ficava ansioso por tudo corresse bem, para então poder relaxar e comer com os seus convidados sem preocupações. E este servo, que era o mordomo, foi o último a ser servido. No final, era convidado para se sentar ao lado do Senhor e estar no lugar de importância. E porquê é que ele se sentava ali? Porque se alguma coisa fosse necessário fazer, o Senhor era este homem de confiança que ia recorrer. Então as posições no reino do céu não era como Pedro e Tiago pediam o que estava à direita ou o que estava à esquerda, mas sim a posição que ocupava Pedro, que estava do outro lado da mesa, como sendo aquele que ia servir. Porque ele estava responsável por garantir que tudo estava em condições. Agora, quando eu ponho as coisas assim, eu vou conseguir perceber rapidamente uma coisa. O meu conceito de mordomia, o meu conceito daquilo que é serviço cristão, se calhar tenho que repensar. Se calhar tenho que repensar, nomeadamente com o exemplo de um jovenzinho chamado José, que esteve no Egito. Ele foi para o Egito como escravo. Não tinha nada. Mas a dado momento, como escravo, e vamos a Gênesis, capítulo 39, e vamos ver qual é a situação deste pequeno
pequeno jovem, bem novo, escravo. Verso 4. Gênesis 39, verso 4. José achou a graça aos olhos do seu senhor e o servia. E ele o pôs sobre a sua casa e tudo lhe entregou nas suas mãos quanto tinha. Então vamos lá ver. Neste momento, José é um escravo. E vou fazer a seguinte pergunta. Quem é que tinha mais posses e mais comida para comer? José ou os seus irmãos? José é que vivia num palácio, no chefe da guarda do faraó. Os irmãos continuavam a viver em tendas no meio do deserto e muito em breve iam passar fome. No entanto, quanto é que José possuía? 0. Porque tudo, sem exceção do que tinha, pertencia a Potifar. No entanto, verso 6. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. Ou seja, Potifar nem sequer transportava dinheiro. Se fosse preciso ir fazer compras, quem era José? Se fosse preciso ir gerir qualquer coisa da casa, fazer uma reparação, José, é contigo que eu não tenho dinheiro. Pois é, mas o dinheiro era de Potifar. Isto é a figura do mordomo. E sabem, o problema do nosso jovem rico é que ele tinha muitos bens. E o que Cristo estava a querer era pessoas para o servir. E o serviço e o servo é um escravo, não tem nada. Os nossos recursos serão nossos? Ou serão de Deus? Porque se os nossos recursos são de Deus, então eu sou um servo de Deus. A missão é dele. Os recursos são dele. Eu simplesmente vou colocar os recursos que ele me confiou para onde a missão dele precisa. Mas se eles são meus, então eu vou ter um problema. Porque eu tenho muita dificuldade em afastar-me daquilo que é meu. Esta era a diferença entre o jovem rico e os discípulos. E os discípulos de tal forma perceberam isto, que quando a dado momento Pedro e João vão entrar no templo e apanham um jovem aleijado que lhe pede esmola, que eles dizem, olha, eu não tenho nada, mas o que eu tenho a meu cuidado, isso eu posso dar à vontade. E era o poder de Deus, levanta e vai. E ele levantou-se e foi, porque não era nada deles. E esta é uma realidade que leva-nos a pensar até no limite de uma coisa tão simples como pensar numa situação que nós, vez após vez, estamos habituados a dizer, que é nós devolvemos dízimos. Será que nós devolvemos dízimos? É que devolver é, isto passou a ser meu, mas esta parte não me pertence, eu vou devolver. Mas os mordomos nunca tinham nada deles. Simplesmente era de confiar. Eles entregavam. Há um patriarca, Gênesis 14, que a dado momento foi à guerra, ganhou a guerra, e no seu caminho de volta, com todo o despojo que tinha, recebeu a visita de duas pessoas. De um sacerdote e de um rei. O rei era um rei que tinha perdido a batalha e o sacerdote Melquisedeque. Estamos a falar de Abraão. E nesse momento de encontro, o sacerdote Melquisedeque abençoou Abraão e a resposta de Abraão foi, verso 21 do capítulo 14 de Gênesis. 20. O 21 é depois. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou todos os adversários nas suas mãos e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Em algumas versões apresenta só, e de tudo lhe entregou Abraão o dízimo. De tudo
o quê? Nós muitas vezes ficamos com a ideia clássica que é ele foi tirar todos os seus bens e foi entregar-lhe o dízimo. Lamento, Abraão não estava na sua tenda. Abraão tinha saído à guerra e estava a voltar da guerra com o espólio. Porque quando se ganhava uma guerra, a comida, todos os restos e até os vencidos como escravos eram propriedade de quem ganhou. E ele, quando vem de volta, antes de chegar a casa, já que encontrou um sacerdote, diz que trazia, esta parte vai direta para o sítio que não é, porque é assim que Deus diz. Tudo que ele me entrega, esta parte não é minha. Mas sabem, havia uma outra parte que também não era dele. Verso 21. Então lhe disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. 22. Mas Abraão lhe respondeu: levanto a mão ao Senhor Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. O que é que estava aqui? No meio deste espólio tinha as propriedades do rei que tinha atacado, mas também tinha as propriedades do rei de Sodoma que tinha perdido a guerra. E quando Abraão estava a retornar, tinha as duas partes com ele. A parte do espólio de quem veio de fora e a parte do espólio que pertencia ao rei de Sodoma que tinha perdido. E Abraão vai dizer: aquilo que era teu vai continuar a ser teu. Mas já não estava tudo. É que antes de chegar a esta parte, já tinha sido separado o dízimo. Até do espólio do rei de Sodoma. O A deu-me 2 moedas, o B deu-me 2 moedas. Quando eu passei pelo sacerdote, eu entreguei o dízimo de tudo. E agora do que sobrou, esta parte pertence-te. Era um conceito que Abraão tinha, que nada do que tinha era dele. E como nada do que tem é meu, não teve problema absolutamente nenhum de entregar onde era necessário. E sabem, quando nós voltamos para o século XXI, vem uma questão. Quando nós nos referimos ao espaço que nos reunimos, quando nós nos referimos à igreja em Quarteira, é simplesmente a igreja em Quarteira ou é a minha igreja? E isto vai fazer muita diferença. Sabem porquê? Houve um jovem chamado Eliezer, servo de Abraão, nascido escravo como servo de Abraão. E este jovem, que já não seria assim tão jovem, a dado momento vai receber um pedido do seu senhor: pega na minha riqueza, vai 700 km para o norte, à terra de Harã, e vai buscar uma mulher para o meu filho. Aquele homem levou riqueza que não era dele. Durante todos aqueles 700 km ele viveu da riqueza que levou, mas ia com uma missão na sua cabeça: eu vou fazer a missão que é do meu Senhor e que não pode ir, sou eu que vou, e vai ser possível. E ele foi, fez e voltou. A tal ponto que continuava Abraão a pensar que ele seria um herdeiro. Porque ele, embora sendo servo, estava no coração de Abraão como sendo alguém mais chegado que um irmão. Este é o sentido da mordomia. Não o sentido de dificuldade de dar. O dar não está aqui a barulho. Deus chama-nos para ser servos. E ser servo é alguém que trabalha na casa do seu Senhor e cujo único desejo é que a obra do seu Senhor seja cumprida. E isto leva apenas a uma questão. Nós sabemos perfeitamente qual é a obra do nosso Senhor, do nosso Deus. É pregoar a mensagem do Evangelho a cada canto deste mundo. E a primeira... Agora não tenho tempo. A casa de Pedro, não sei se é a primeira ou se é a segunda, agora fugiu. E a vontade de Deus é esta, que ninguém se perca, mas todos venham a salvar-se. Nós sabemos isso. Agora estamos nós a comportar-nos como mordomos
de Deus, tendo no nosso coração o desejo de cumprir essa missão, porque se o meu coração, o objetivo for essa missão, então vou agir de todas as formas possíveis de maneira a que essa missão seja cumprida. Porque o que eu tenho, o que eu sou, as minhas capacidades não são minhas, mas são colocadas. E mesmo que eu pensasse que fossem minhas, a qualquer um de vós desafio a relembrar os nossos votos batismais. Pois nesse momento o que nós dissemos é que nos dispunhamos a essa missão de levar o Evangelho. E, meus amigos, tesouraria, finanças numa igreja não são assunto. É a última coisa a ser falada. Aliás, se Deus é dono de tudo, recursos nunca vão faltar. Mas, infelizmente, pessoas podem faltar. E as pessoas só estão aqui se eu me sentir agradado de estar aqui. Se eu partilhar com o meu próximo, anda à minha igreja porque eu sinto-me bem lá e estou tão feliz de ver lá que tu também vais querer estar lá. O que faz juntar as pessoas não é o banco confortável, não é a casa larga, é a presença de Deus e de um sentimento de família. As pessoas nos dias de hoje andam isoladas. Estas coisinhas que nós trazemos no bolso são responsáveis por depressões de solidão no meio da multidão. Pessoas que estão sozinhas em prédios onde moram centenas de pessoas, mas continuam sozinhas. Apregoam tudo o que fazem na esperança de ter alguém a dar-lhes uma palavra de apreço pelo seu dia-a-dia, para que se possam sentir um bocadinho menos sós. E nós, com uma riqueza a transbordar o copo, de uma família tão agradável, e às vezes não somos capazes de dizer, olha, eu consegui arranjar a solução para a minha vida. Não quer experimentar também? E vos garanto que no momento em que eu me comprometer a fazer esta parte, tesouraria não é assunto. Mordomia sim, porque mordomo é aquele que se dispõe ao serviço. E esse é o meu voto para hoje, para este sábado. Que cada elemento que está aqui da minha família, e quero sublinhar isto, porque nós chamamos de irmãos não é por acaso, é porque queremos ser realmente como irmãos. Mas que sintamos que, assim como nós fomos adotados, os outros que estão lá fora também foram adotados. Eu não tenho que ser egoísta do amor de Deus. O amor de Deus é suficiente para todos. Partilhe eu esse amor e acredita. Eu e quem o receber seremos salvos e podemos estar numa parte bem mais feliz do que esta. Um santo sábado. E agora vamos cantar o hino 327. Uma voz
misericórdia que tens pelo ser humano. Que possa, Senhor, no nosso coração aqui na terra ter o mesmo espírito de louvor que já existe no céu. Possa, Senhor, teu Santo Espírito ser derramado sobre cada alma aqui presente. Que possa, Senhor, encher o nosso coração de tal modo que possa transbordar para todos os que nos rodeiam. Que possam, Senhor, todos aqueles que vivem nesta cidade, nossos vizinhos, nossos amigos, possam ver em nós a imagem do Criador. Eis-nos aqui, Senhor, comprometendo-nos perante Ti, alistando-nos na missão que é Tua. Senhor, queremos Te entregar tudo o que nós somos. Embora falhos, mas sabemos que é com cacos de barro que fazes os vasos na Tua obra. Que possas fazer da nossa vida realmente instrumentos úteis na obra que é Tua. Muito agradecemos, Senhor, porque já o planeaste há muito tempo, desde que nascemos, e porque não desististe de cada um de nós, a ponto de continuares com a mão estendida para nos levares pela mão até à pátria celestial. Que possas, Senhor, continuar a fazer presente no tempo que é este dia e levar-nos aos nossos lares em bem e cheios da certeza que muito em breve nos podemos reunir novamente, mas desta feita ao lado da vida contigo. Amém. Nós ousamos suplicar não por qualquer mérito nosso, mas pelos méritos conquistados por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Amém. Amém. Hoje aqui